falar sobre a santidade e sobre o pecado. O pecado, irmão, infelizmente nós não estamos isentos de pecado, viu? Porque a Bíblia diz que nós fomos projetados simplesmente para ser cheio. E se você não está cheio de Deus, tu estará cheio do diabo, é claro. Então, e a opção é sua. Ou você quer um ou você quer outro. Na verdade, que tu tem que estar cheio de algo. Não sei se você me entende. Tu tem que estar cheio de Deus ou cheio do diabo. Porque é para isso que nós fomos projetados. Infelizmente, irmão, o pecado ele está ao nosso derredor. Não escapa ninguém, irmão, de uma igreja. Você sendo um cristão, sendo você parte do ministério, ou você sendo um adolescente aí que está sentado no banco, fazendo parte do culto de mocidade, fazendo parte da membresia de uma igreja, ou se você é um membro comum, sentado aí no banco, tu não está isento de pecar. Ninguém está isento de pecar. Basta tu vacilar um pouquinho, teu pé resvalar um pouquinho, aí vem o pecado. Mas não pense em você, irmão, que o pecado, ele de uma hora para outra, assim acontece. Não, irmão, o pecado, ele vai corroendo a pessoa de pouquinho a pouquinho. Então, quando você vê, você já está praticamente fazendo ou cometendo um delito contra Deus. Mas isso, irmão, isso não é de agora. Isso foi desde a fundação do mundo, viu? Desde a criação do homem, desde a caída de Adão e Eva, que esse pecado existe, viu? E foi na época passada, está sendo na nossa época, que está demasiado, e também será até quando Jesus voltar. Nós conviveremos em extremo, ou com santidade, ou com pecado. Viu, irmão? Então eu gostaria que você que está assistindo o vídeo se inscrevesse no canal, desse seu joinha, compartilhasse os vídeos e também nos comentasse, para que possamos crescer e as pessoas que todavia não conhecem possam conhecer através da sua indicação. Viu? E o texto que vamos utilizar hoje, irmão, para esse contexto, para essa palavra, será Êxodo 12 e 1 Coríntios 5. Já que estamos falando sobre pecado, irmão, qual é o processo desse pecado? O pecado ele vai tomando todo espaço, pouco a pouco, até tomar todo o espaço deixado pela santidade. Onde a massa, irmão, já é vedada, tem o espaço já garantido. E se tratando, irmão, de líderes, ainda pior, porque ele tenta ajustar ou justificar a palavra com sua vida de pecado. Porque, irmão, a sua massa já está tomada, já não tem mais jeito, está tomada toda. Já deixou de orar, já deixou de jejuar, já deixou de ler a palavra. Então, praticamente, a sua massa já está levedada. E a sua massa estando levedada, ele vai tomar outras massas. Entendeu? Sendo líder, ele vai influenciar muita gente. Por que digo isso, irmão? Porque eu tenho experiência, eu já vi muitos pastores, muito homem de Deus, que dizia homem de Deus, que deixou a palavra de Deus por câmbio do pecado. Infelizmente, esses homens que conseguiam, na época que era uma bênção, eles conseguiam juntar uma multidão. Quando ele deixou de servir a Deus e caminhar em caminho de pecado, esse homem já não mais conseguia nem juntar um povo em uma sala de 4x4. Porque a sua massa já estava praticamente tomada, irmão. Ele já não podia reagir através do pecado, porque o pecado não deixava. E é para isso, irmãos, que Paulo nos chamou a atenção para a igreja de Corinto. Através de uma pessoa dedo duro, entregou esse homem que estava na igreja de Corinto. Eles estavam em pecado com sua madrasta. E esse tema, irmãos, ele está registrado lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6 a 8. Paulo diz no texto, irmão, que não é bom que os irmãos ostenta, presume. Não sabeis que um pouco de fermento, irmão, pode levedar toda a massa?
Livre-se do fermento velho, irmão, para que vocês sejais uma massa nova, assim como sois sem fermento, irmão, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificada. Pois, irmãos, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia ou da corrupção. O que nos chama a atenção, irmãos, é a forma sutil que Paulo ele enfrenta esse tema dentro dessa igreja. Um caso de adultério, onde as pessoas, irmão, praticamente estavam achando normal tudo aquilo que estava acontecendo dentro desse ministério dessa igreja. E Paulo, irmãos, com sua sabedoria imensurável, ele confronta esse tema com as duas festas do Senhor. Ele utiliza as duas festas consecutivas, seguidas, para exortar essa igreja de Corintos, utilizando quem? Utilizando a Páscoa e os pães ázimos. E neste, irmãos, capítulo 5 de 1 Coríntios, ele fala de fermento. Ele fala da Páscoa que fazia o pão. Irmãos, para entendermos o que Paulo queria dizer neste conteúdo, nesse texto, temos que entender um pouco das festas, irmãos. Infelizmente. É claro, irmãos, que imagino eu que vocês, como cristão, como servo de Deus, sabem um pouquinho do ciclo das festas. Sim ou não? Eu quero, irmãos, que vocês foquem nas duas festas, na Páscoa e no pão ázimo. Essas 4 festas, irmãos, estão ligadas ou interligadas entre si. São Páscoa, ázimo, primícia e Pentecostes. Elas formam a primeira temporada do ciclo da festa do Senhor. E Paulo, irmão, está usando as mesmas festas, que é a Páscoa e o ázimo. Por quê? Porque essas festas estão interligadas entre si. O que as separa, irmão, é simplesmente um dia para o outro. Quer dizer, no dia 14 e no dia 15. Então, no dia 14 é Páscoa, no dia 15, ázimo. E Paulo, irmão, está utilizando essas duas festas para exortar esta igreja, a igreja de Corinto. E logo, futuramente, nós iremos falar sobre primícias e Pentecostes. Paulo fala de massa, irmão, ele está se referindo o quê? Está se referindo a pão. E quando fala de pão, ele está se referindo o quê? A corpo. E quando está falando a corpo, ele está se referindo o quê? Ao corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo, irmão? Somos nós. Ele utiliza, irmão, o velho fermento e utiliza o velho fermento do homem. E mais, irmão, o ázimo da verdade e da sinceridade. Páscoa e ázimo. Vamos entender, irmão, o que Paulo quis dizer com este capítulo 5 de 1 Coríntios. E o que está escondido no contexto desse texto. Vamos ler, irmãos. Êxodo 12, do capítulo, versículo 15 ao 17. Todos nós sabemos o que quer dizer Páscoa. Agora, para entender a lei, temos que ter uma noção da realidade espiritual, da sombra e da realidade dos fatos. Porque Paulo, irmão, utiliza as coisas literais para falar das coisas espirituais. Se você olhar para as festas, de Moisés, você não vai entender, irmão, as coisas espirituais se você não tiver no Espírito. E se você, irmão, não entender a Cristo, você não vai entender o que está escondido o quê? Debaixo do véu, que é a glória de Deus. Êxodo, aqui é a lei. Por 7 dias, irmãos, comereis pães ázimo, mas ao primeiro dia deste mês tirarei o fermento de vossas casas. Porque qualquer que comer pão com levadura nesse primeiro e até ao 7º dia, esse será cortado de Israel. Guardareis, pois, as festas dos pães ázimos, porque nesse mesmo dia, irmãos, tirarei vosso exército da casa do Egito. Pois guardareis esses dias através de vossas gerações. Esse é um pacto perpétuo. Todos nós sabemos, irmão, o contexto de Êxodo 12, onde Deus manda matar um cordeiro e manda passar o sangue no portal das casas, de todas as casas de Israel, onde o anjo passaria por meio das pessoas
e arrebataria todos os primogênitos das casas que não estavam sinalizadas. Por isso, irmão, que a Páscoa é passagem, porque passaria no meio do seu povo. Isso foi o quê? A primeira Páscoa. Depois, irmão, quando o povo entrou na terra prometida de Canaã, a Páscoa passou a ser o cordeiro imolado para a remissão dos pecados. O povo entrava no ázimo. Comeriam pão sem fermento, porque o fermento simboliza pecado. Dentro do contexto do Egito, o povo está escravizado. E Faraó é chamado por Deus de serpente, de dragão. Ele é uma tipologia do diabo que escravizava o povo de Deus. E Deus, irmão, através do sangue, ele estava remindo esse povo, tirando eles, irmão, debaixo do jugo da serpente que simbolizava Faraó. Deus está mostrando uma sombra de uma coisa real, da qual Cristo faria lá na frente. Ele se daria a favor de nós para nos tirar do cativeiro e do pecado e da corrupção, irmãos. Na qual, irmão, o diabo, o príncipe da potestade do ar, nos condenava debaixo dos nossos pecados e delitos. Quando Cristo, irmão, deu seu sangue por nós, ele nos tornou ázimo. A nossa massa, irmão, azimificada, ela fica sem fermento. É assim que Deus nos aceita em sua presença. Ele nos aceita, irmão, dessa forma, azimificada. Como ázimo, por causa de quem? Por causa do Filho. Coisa sombra e coisas espirituais. É assim que Deus deixou a nossa massa. O efeito da Páscoa, irmão, é tornar a nossa massa azimificada. O cordeiro morre, irmãos, para tornar a nossa massa sem fermento. É necessário, irmão, que o cordeiro morra. Para quê? Para tornar a nossa massa sem fermento, sem pecado e sem maldade. O que Paulo está dizendo, irmão, para nós, é que nós não podemos andar com o velho fermento. Antes de reconhecer o sacrifício do cordeiro e remidor de nossos pecados, irmão. A nossa massa, irmão, estava cheia de fermento. Estava levedada. E continua, irmãos. Só que agora existe um cordeiro, foi imolado e que nos tornou uma massa azimificada. Embora, irmão, a massa está fermentada. Viu? Isso explicaremos, irmão, no próximo vídeo. Para que, irmãos, nunca podemos esquecer que a nossa massa é levedada. Mas existe, irmãos, uma condição na qual podemos fazer dessa massa azimificada. Como? Com o ázimo da verdade e da sinceridade. A Páscoa e o ázimo, ela durava de um dia para o outro. 14 e 15. Páscoa e ázimo. E após 7 dias depois, a festa do ázimo, ela ia de um sábado solene para o outro sábado solene. E aí, irmãos, começava a festa da primícia. É aqui, irmãos, onde começam as coisas espirituais, que é a realidade. E as coisas espirituais e as coisas literais, que são a lei de Moisés. Então, irmãos, nunca podemos deixar de olhar para as duas coisas. Sabe por quê? Porque uma completa a outra. Uma explica a outra. Na primícia, quando você olha para Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscita. Sabe por que isso, irmãos? Porque ele é a primícias do que dorme. Quando Paulo fala, irmãos, sobre a primícia dos que dormem, ele está fazendo um link diretamente às festas das primícias. E isso, irmão, ficará muito claro quando começarmos a ler o texto, viu? E quando ele ressuscita, irmão, e traz consigo a igreja. Quando ele ressuscita, irmãos, glorificado, ele traz no seu corpo a igreja glorificada, azimificada e pronta para reinar com Cristo, claro que no espiritual, viu? Tudo, irmãos, pela fé, porque no corpo dele, porque ele é o projeto. Ele está mostrando para nós que aquele projeto, irmãos, que está no corpo, em breve fará realidade, porque isso é fato. A prova
disse, irmão, que ele está vivo, ele está ressurreto e está sentado à destra de Deus, esperando a consumação do tempo para tornar isso uma realidade. Aquele corpo, irmãos, que está nele, que é a igreja, já está, irmãos, ressurreto e glorificado, porque essa é a prova da nossa fé. Aquilo que está nele, irmãos, vai acontecer e nós seremos ressuscitados na sua vinda, é claro, aquelas pessoas que todavia não passaram pela morte. Cristo, irmãos, ao terceiro dia, ele ressuscita no seu corpo, por isso, irmãos, ele nos torna aceito por Deus. Porque nas festas das primícias, irmão, era isso que acontecia. O sacerdote, irmãos, ele vinha com molho de trigo, colhido pelas 12 tribos. O sacerdote, irmão, ele vinha com esse molho e sacudia para que esse povo fosse aceito por Deus. Então, irmãos, Cristo quando morre, ele nos torna o quê? Aceito por Deus. Ele é o sacerdote, irmão, e ele é o verdadeiro sacerdote, o sumo sacerdote, irmãos. É claro, irmãos, que existia o sacerdote que trazia na mão um molho de trigo para mostrar que aquele povo estava dando a primícia de sua colheita, para que o povo, irmão, fosse aceito por ele e que também tivesse o direito de dar continuidade a essa festa, para continuar o ciclo dessa festa. Então, irmão, vamos recapitular esse tema. Bem, o que você está vendo? Você está vendo a sombra e uma realidade espiritual, viu? Em Levítico 23, versículo 10 a 11, fala aos filhos de Israel, quando tiveres entrado na terra de Canaã, na terra prometida, que eu vos dou, e colhe a sua colheita, e logo traz dessa colheita, irmão, a sua primícia ao sacerdote, entrega ao sacerdote. E trareis, irmão, da sua colheita um molho desse trigo, como primícia. Ele moverá o molho diante do Senhor, para que esse povo fosse aceito. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote moverá esse molho de trigo. É necessário, irmãos, que o trigo morra. Para quê? Para que dê muitos frutos. Ele seria, irmãos, plantado na terra, colhido ao ressuscitar, e quando ele ressuscitasse, irmão, ele trazia consigo quem? Ele trazia consigo a igreja, que é seu corpo. E seríamos aceitos por Deus. Irmãos, paramos por aqui porque já está bem longo esse vídeo. Quando exortava a igreja, usando a festa, usando a massa. Essa, irmãos, é a festa primícia. Pondo esse povo diante de Deus, e esse mesmo povo, irmão, sendo aceito por ele. Usando o sacerdote, irmão, sacudindo o molho, para que esse povo tivesse o direito de ser aceito por ele. Esta, irmão, é a festa da primícia. Então, irmão, 50 dias depois desta festa da primícia, começava o Pentecoste. Vocês estão vendo, irmão, que a relação começa, irmão, lá no sangue do Cordeiro e vem caminhando até a ressurreição, que é a primícia. E logo, irmão, no Pentecostes. O Pentecoste, irmão, é 50 dias depois da primícia. Mas o que acontece nesse Pentecoste, irmão? O sacerdote leva o molho de trigo para que esse povo fosse aceito. Esse trigo, irmão, era moído e desse trigo era feito o pães da preposição, que era posto pelo sacerdote, irmão, no lugar santo dos santos. Os pães da preposição, irmão, eram 12 pães representando as 12 tribos de Israel. Cada tribo traria seu pão, feito da massa da primícia, para o sacerdote botar esses pães dentro dos santos dos santos. Só que esse pão, irmãos, ele não é asmificado. Ele tem fermento. Ele tem levadura. Mas como assim? Se o ázimo
sem fermento? Agora, irmão, esse pão feito da massa da primícia. Você me disse que essa massa da primícia é a ressurreição de Cristo. E a igreja, que é seu corpo, como tem fermento? Tem, irmãos. Sabe por quê? Porque esses dois pães representam as duas tribos de Israel. Representa, irmãos, judeus e gentios. Representa o Israel de Deus. Representa seres humanos, porque tem fermento. Todos nós temos fermentos. Mas você, como pão, irmão, como fermento, está sendo posto no lugar santo, no santo dos santos. Você, irmãos, está cheio de pecado. E você não tem autoridade para entrar no santuário pela fé? Não tem? Deus, irmãos, está nos mostrando isso aqui. No Santo dos Santos, irmão, o pão da preposição é untado com azeite. E o azeite, irmão, representa no literal unção. No Pentecoste, irmão, o que acontece? Nós recebemos unção do Espírito Santo, é claro. E esse Espírito, irmão, nos reveste de quê? Nos reveste de poder, autoridade e poder, no nome dele. Mesmo com fermento, irmão, ele nos dá a possibilidade de ser asmificado. O que nos faz, irmão, massa limpa, sendo pecadores, irmão. O Espírito de Deus que habita em nós, na morte de Cristo, na qual cremos como remidor dos nossos pecados. Ele, irmãos, como Salvador, nos torna asmificado pela fé. Mas a nossa massa, irmão, tem fermento. E se você leveda, e se você levedar, contamina toda a massa. E se contamina toda a massa, irmão, tu se afasta de Deus. Mas se você anda no Espírito, irmão, tu anda asmificado, sem pecado, tentando não pecar. No Pentecostes, irmão. Levítico 23, versículo 15 ao 17. Vamos mostrar, irmão, como era feito essa massa. Depois, irmão, de contares, desde o dia seguinte ao sábado, desde que trouxerdes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão de primícias. Até o dia seguinte ao 7º sábado. Contareis, irmãos, 50 dias, que é esse Pentecostes. Então oferecereis novas ofertas de manjares ao Senhor. E de vossas habitações, irmão, trareis pães de movimentos, ou pães moídos, de tuas dízimas de farinhas. E esse pão, irmão, serão levedados. E se cozerão, irmão, serão primícias do Senhor. Esses pães, irmão, são levedados. Está escrito. Esse trigo, irmão, que foi colhido na primícia, ele foi moído e foi feito uma massa levedada. Ela é embebida no azeite e logo posta no lugar santo, no santo lugar. Levítico 24, 5, 6. E também tomarás flor de farinha e dela cozerás 12 pães. Cada pão, irmão, terá 2 décimas de efa. E botarás perante ao Senhor em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro, a mesa da preposição. Estamos falando, irmãos, no literal. Será que você consegue ver no espiritual? Você, através de Cristo, irmão, tem autoridade para estar na presença do Senhor, mesmo com o pão fermentado, mas crendo no sacrifício do Cordeiro, irmão, que foi imolado lá na Páscoa. Você tem direito de estar lá no santo lugar, na presença do Senhor, igual esse pão, irmão, que está feito com levadura. Por que acontece isso? Porque você está revestido do Espírito, do azeite. Todo pão que era ofertado ao Senhor, ele tinha que estar untado com azeite. É a palavra. Untar, irmão, significa machar, que vem do radical machia, que é Cristo. Nós somos ungidos, irmão, pelo Espírito do Machia. É por isso, irmãos, que temos autoridade de estar no lugar santo.
através das festas, para que você possa entender, irmão, o que acontece com você. Você é a massa do corpo, eu sou a massa do corpo. Êxodo 29:2. O pão ázimo, o bolo ázimo, todos eles amassados com azeite, untado com azeite, irmão, uma flor de trigo. Todos eles terem que ser untados com azeite. Em Levítico 23, irmão, todas as vezes que havia manjares, oferta de manjares, também havia sacrifícios. Ou vice-versa, toda vez que houvesse sacrifício, também tinha oferta de manjares. E o azeite, irmão, simboliza o Espírito Santo. Os pães da preposição, irmão, apontam para as 12 tribos de Israel e as 2 casas de Israel, judeu e gentio, irmão, que é a igreja. Os pães eram fermentados, nossa natureza humana, cheia de pecado, porém ungido pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, se andamos pelo Espírito, somos o quê? Asmificados. E se andamos pela carne, nosso fermento começa o quê? Começa a fermentar. Mas a massa, irmãos, embora tenhamos a unção, essa massa vai ser levedada. Cristo, irmão, criou uma condição de andarmos sem pecar, embora sejamos pecadores. Nunca podemos esquecer, irmão, que a nossa massa é levedada. E vamos mostrar, irmão, o que é levadura. 2 Coríntios 3:2. De 2 a 5. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingrato, ímpio, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, inimigo do bem, cruéis, traidores, orgulhosos, atrevidos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. E se você se afasta um pouquinho, irmão, uma dessas características vai aflorar em você. Incrível, irmão, se uma delas, ou várias delas, aflorar dentro da nossa natureza humana, isso é o fermento que leveda toda a massa. Era isso, irmãos, que estava acontecendo na igreja de Corinto. Uma massa estava levedando toda a massa. E Paulo teve uma inteligência divina para exortar esse povo, essa igreja, usando essas festas lá do Velho Testamento. Viu, irmãos? Que Deus possa falar mais profundo no teu coração e que você possa entender muito mais daquilo que foi explicado para ti, viu? Em nome de Jesus. Que o Espírito possa falar muito mais no teu coração. Meu nome é Castro. Este é o canal Vera Buda. Você que não se inscreveu, inscreva-se. Se você quiser se inscrever, deixe sua mensagem, deixe sua joinha, deixe seu comentário e compartilhe os vídeos. Viu?